Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, alhamdulillah, mais um Ramadan se inicia, com a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, e mais uma vez nós temos a oportunidade de nos aproximarmos mais e mais de Allah subhanahu wa ta'ala, de reforçar nossa fé e aumentar nossas boas ações. Inshallah, durante esse Ramadan, nós faremos uma série de aulas, onde em cada aula, inshallah, nós iremos abordar um versículo do Alcorão Sagrado. Então, em cada aula, nós refletiremos e entenderemos um versículo do Alcorão, e assim, inshallah, até o final do Ramadan. E o primeiro versículo escolhido para nossa primeira aula foi o versículo 185 da Sura Al-Baqarah, da Surata da Vaca, que é o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: o mês de Ramadan foi o mês em que foi revelado o Alcorão, orientação para a humanidade e evidência de orientação e discernimento. Por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio deste mês deverá jejuar. Porém, quem se achar enfermo ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias. Deus vos deseja a comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o número de dias e glorificai a Allah, a Deus, por ter vos orientado a fim de que lhe agradeçais. Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, ele elogia o mês sagrado de Ramadan. Durante o Ramadan foi revelado todos os livros sagrados, inclusive o Alcorão Sagrado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizava sempre a natureza especial e sagrada do mês de Ramadan. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: quando o Ramadan começa, os portões do inferno ficam trancados e os demônios nela acorrentados. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos disse: aquele que jejuar durante o Ramadan com fé, buscando a recompensa de Deus, terá seus pecados passados perdoados, e aquele que orar durante as noites de Ramadan com fé, buscando a recompensa de Deus, terá os seus pecados passados perdoados. E aquele que passar a noite do decreto em oração com fé, buscando a recompensa de Deus, terá os seus pecados passados perdoados. Vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo: o mês de Ramadan foi o mês em que foi revelado o Alcorão. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse que as páginas que foram reveladas ao profeta Ibrahim alaihi salam foram reveladas durante a primeira noite do Ramadan. A Torá foi revelada durante a sexta noite do Ramadan. O Injil, ou a Bíblia, o Evangelho, foi revelado durante a noite 13 do Ramadan. E Allah revelou o Corão, o Alcorão Sagrado, no 24ª noite de Ramadan. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala revelou todos os livros sagrados no mês de Ramadan. E Allah subhanahu wa ta'ala enfatiza que foi o mês do Alcorão. Enfatiza o Alcorão. E ele, no caso, o Alcorão, foi que fez com que o Ramadan se tornasse tão especial. E Allah subhanahu wa ta'ala diz também: orientação para a humanidade, evidência de orientação e discernimento. Ou seja, o Alcorão Sagrado é uma orientação para os corações daqueles que aderirem aos seus comandos. Allah subhanahu wa ta'ala disse que o Alcorão é evidência de orientação e discernimento. Por quê? Porque o Alcorão Sagrado traz provas e sinais claros e inequívocos de que essa é a verdade que emana de Allah subhanahu wa ta'ala. Essas provas da perfeição do Alcorão Sagrado é a prova de que o Alcorão é a orientação de Allah, é a palavra de Allah e é a orientação para o caminho da senda reta. E é o oposto ao caminho errado e a distinção completa entre a verdade e a mentira. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala deixa claro que o Alcorão é, além de ser a orientação para a humanidade, a evidência de orientação e discernimento. É a fonte na qual nós discernimos a falsidade
da verdade. E vejam também que Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo: por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio deste mês deverá jejuar. A ordem para o mês de Ramadã é uma ibada, uma adoração específica, que é o jejum. E vejam que a ordem é para que, assim que for avistada a lua nova do mês de Ramadã, então que comecem o jejum. Então, para começarmos o jejum é necessário ser avistada a lua. Se a lua não for avistada, então se completa 30 dias do mês de Sha'ban para então começar o mês de Ramadã. Então, deve ser avistada a lua. Não adianta dizer que vai entrar em determinado dia a lua nova. Assim é que essa lua seja avistada. Por conseguinte, quem de vós presenciar, ou seja, ver, visualizar o novilúnio deste mês, deverá jejuar. E o jejum é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para os crentes neste mês. O jejum, como nós sabemos, é a maneira na qual o crente purifica tanto o seu corpo como a sua alma para a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Neste mês, fica proibido para os crentes comerem, beberem ou manterem relações sexuais durante os dias de jejum, durante os dias do Ramadã. E o muçulmano fica desde o nascer do sol até o pôr do sol, sem se alimentar, sem beber e sem manter relações com seu cônjuge. Isso em obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Neste mês, Allah subhanahu wa ta'ala nos proíbe coisas que são permitidos em outros dias, como uma prova de fé, uma prova de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E não somente é proibido que a pessoa se abstenha da comida e da bebida, mas também que se abstenha de tudo aquilo que leve a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo aquilo que leve a pessoa ao caminho errado, ao caminho da desobediência, ao caminho do erro. Então, o Ramadã vem para disciplinar o crente ou para dar uma força a mais durante o ano e uma nova chance do crente cada vez mais se esforçar para seguir o caminho reto e abandonar o pecado. Tanto que no hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam nos alerta que aquele que não deixa de cometer atos errados, não deixa de desobedecer a Allah, de mentir, de injuriar e de fazer obscenidades, Allah subhanahu wa ta'ala não deseja somente que ele quebre o jejum, que ele mantenha o jejum de comida, porque o objetivo é disciplinar o crente por completo, não somente na sua comida ou na sua bebida. Então o jejum tem as suas regras, tem seus requisitos, e ao mesmo tempo o jejum vem para purificar o crente como um sinal de submissão a Allah subhanahu wa ta'ala e um sinal de fé do crente. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo: porém quem se achar enfermo ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias. Allah subhanahu wa ta'ala, em sua infinita misericórdia, Allah subhanahu wa ta'ala abre a exceção de que aqueles que estiverem enfermos ou em viagem durante o mês de Ramadã, que eles ficam isentos do jejum durante o mês de Ramadã, e depois, quando tiverem melhorado a sua saúde ou voltado de viagem, então eles cumprirão o mesmo número de dias que eles perderam do Ramadã. E Allah subhanahu wa ta'ala continua o versículo dizendo: Deus vos deseja a comodidade e não a dificuldade. Deus vos deseja a comodidade e não a dificuldade. Allah subhanahu wa ta'ala, com todas as suas regras, com toda a sua revelação, deseja ao servo a facilidade e não a dificuldade. As regras do Islã não vêm para dificultar a vida do ser humano, muito pelo contrário. Vem para facilitar e para guiar o ser humano a seguir aquilo que ele vai encontrar de felicidade na vida terrena. Se o crente segue as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala na vida terrena, ele vai encontrar as facilidades. Mas se ele não seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai encontrar as dificuldades. Muitas pessoas acreditam que é difícil cumprir com as ordens de Allah. É difícil uma pessoa jejuar, por exemplo. É difícil uma pessoa manter as orações. Mas saibam que é muito mais difícil a pessoa não cumprir com essas ordens. Porque se a pessoa não cumprir com essas ordens, o que ela vai encontrar pela frente, as dificuldades que ela vai encontrar, são muito maiores. Mas quando a pessoa tem o seu coração e seus atos ligados a Allah, ligado ao seu Criador, então sem dúvida que tudo se torna muito mais fácil
e tudo se torna muito mais correto. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala deseja facilidade e não a dificuldade. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que o crente que estiver enfermo ou em viagem não jejue e cumpra esses dias depois, quando estiver em condições. Vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: tratem as pessoas com facilidade e não sejam duras com elas. E deem as boas novas e não enche-as com aversão. E amai uns aos outros e não difiram, ou não entrem em conflito. Então vejam que Allah subhanahu wa ta'ala, tanto o profeta como Allah subhanahu wa ta'ala, nos ordenam a facilidade. E a facilidade não quer dizer que nós vamos abrir exceções que nós quisermos para não seguir a religião. Mas sim que naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu e seu profeta estabeleceu, está a facilidade. Não que nós vamos facilitar mais do que eles facilitaram, mas sim que eles facilitaram de maneira que qualquer crente, qualquer pessoa que creia em Allah subhanahu wa ta'ala e queira seguir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, encontrará que essas leis, que essas regras são facilitadas e são possivelmente muito mais fáceis de serem seguidas. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Deus os deseja a comodidade e não a dificuldade, mas cumpri o número de dias e glorificai a Deus por ter vos orientado, a fim de que lhe agradeçais. Então vejam que o versículo se encerra dizendo que a maneira que nós podemos agradecer a Allah por Ele ter nos orientado, porque Ele foi quem nos orientou à fé. Allah subhanahu wa ta'ala foi quem nos orientou à fé. Pelo fato de Ele ter nos orientado, cabe a nós o agradecimento. E Allah nos ensina o modo de nós sermos gratos a Ele. Ou seja, aderir àquilo que Allah nos ordenou, obedecê-lo, executar as obrigações, abandonar as proibições, cumprir os limites estabelecidos, e então engrandecer a Allah, louvar a Allah por Ele ter nos concedido a orientação. Então, se nós seguirmos isso, talvez estaremos entre os gratos. Para estarmos verdadeiramente entre os gratos a Allah subhanahu wa ta'ala, cabe a nós aderirmos ao que Allah ordenou, que é o jejum, obedecê-lo, não só com relação ao jejum, mas com todas as demais ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, executar essas obrigações, abandonando as proibições e cumprindo com os limites estabelecidos. E inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça daqueles que estão agradecidos. E glorificai a Deus por ter vos orientado, a fim de que lhe agradeçais. Esse é o versículo que nós vemos hoje. Desejo um Ramadan Mubarak a todos os meus irmãos. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que este mês seja um mês abençoado a todos os muçulmanos, e seja um mês onde nós possamos aumentar as nossas boas ações e aumentar as boas ações na nossa balança no dia do juízo. E imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.